Boa tarde a todos os nossos telespectadores da TV Câmara. Começa agora o último Vitalidade 2022, ano que completamos 10 anos no ar. Para marcar essa data tão importante para nós e para todos que nos acompanham, recebemos aqui no estúdio a nutricionista Cláudia Pereira. Hoje vamos falar sobre festa, verão e alimentação saudável. Cláudia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa Vitalidade. Tati, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e poder contribuir com vocês, ainda mais nesse último programa que é tão especial. A Cláudia esteve conosco no mês da mulher, falando sobre a alimentação saudável. Você que é especialista também, e principalmente em emagrecimento feminino, né? Isso aí. Cláudia, então está chegando aquele momento tão esperado por todos, né? As festas de final de ano e também comumente a época do ano em que as pessoas costumam tirar férias, né? São férias escolares. Então, eu gostaria de conversar contigo hoje um pouquinho mais sobre é possível manter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada nessa época que a gente costuma abusar tanto de doces e de salgados e também, inclusive, de bebidinhas e aperitivos, né? Exato, Tati. Então vem chegando essa época e parece que vai dando uma forma de relaxar, né? A gente vai relaxando e vai relaxando inclusive com a alimentação. Mas um ponto bem importante, Tati, é a gente saber o que é alimentação saudável, o que é uma alimentação balanceada, né? Quando a gente fala em alimentação saudável ou alimentação balanceada, a gente tende a achar que é só comer frutas, verduras, grãos integrais e tomar água, e é só isso. E não, uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, ela é inclusive aquela alimentação que entra um docinho, que entra uma bebida, que entra uma fritura também e tá tudo certo. O que importa é o que a gente vai comer na maior parte do tempo. Então, quando a gente consegue ter essa alimentação no dia a dia, que a gente consegue incluir esses alimentos também, fica muito mais fácil agora chegar dezembro, chegar janeiro, as férias, a gente entender que eu posso comer fruta da mesma forma que eu também posso comer um bolinho, que eu também posso comer um petisco e tá tudo certo. Por exemplo, na ceia de Natal, né? Geralmente tem peru, chester, né? Que seria uma proteína. Mas também tem as frutas, né? Além do panetone ou do chocotone, né? Então, dá para fazer um mix e garantir uma boa alimentação. Super! E a gente tem que aproveitar muito essas ceias, fazer uma mesa bem colorida, bem bonita mesmo. Fazer um arroz colorido, né? Com frutas cristalizadas. Quem não curte aí as frutinhas, dá para colocar um legumes, uma cenourinha, um temperinho verde, tomatinho cereja. Então, aproveitar e fazer um saladão de folhas. Ó, uma dica boa, colocar abacaxi nessa salada, colocar uma maçãzinha picada já vai ajudar na digestão também. Então, aproveitar a ceia e também incluir esses alimentos que vão ajudar na nossa saúde intestinal, vão ajudar a refrescar agora e também vão contribuir para que fique uma alimentação mais balanceada. Tem pessoas que costumam, né, cuidar tanto da alimentação durante o ano e daí chega nessa época, dezembro, janeiro, fevereiro, né, e o impacto até sobre o corpo, né? Digo assim, fisicamente falando, no sentido, malhou o ano inteiro e tal. E daí é comum, assim, nessa época, as pessoas engordarem 2, 3 quilos, mas depois tem como reverter isso, assim, dar uma desintoxicada? Sim, total. E eu falo, Tati, que quando a gente tem esse hábito, né, de largar tudo aí no verão, a gente sofre impacto não só na saúde física, quanto na saúde mental. Porque pensa, quem vem durante o ano inteiro num processo de emagrecimento, o corpo ele é um reloginho, então ele vai se adequar muito perfeitamente à nossa alimentação. E se de uma hora para outra a gente muda todo o nosso hábito alimentar, consecutivamente a gente pode inchar, a gente pode ter problemas intestinais, então, e isso tudo pode causar um desconforto, né, na saúde física, a gente pode reter mais líquido. É muito difícil a gente ganhar gordura, tipo 2, 3 quilos nesse período. A gente tem que comer muito mesmo para que isso seja gordura. Mas a gente retém muito líquido em função do calor e também de alimentação que a gente não está acostumada. Mas é totalmente possível depois voltar a uma alimentação bacana, o corpo vai entender essa volta e aí ele vai eliminando esses excessos. E o que a gente pode combinar, por exemplo, com a alimentação para ajudar o corpo a não reter tanto líquido nessa época, né? Ou os suquinhos detox, os chás, eles têm, assim, um poder de auxiliar, né? A desinchar um pouco o corpo? Tem, eles ajudam muito a gente não reter também. Por isso, tu pode ter uma alimentação perfeita, mas ficar exposta muito tempo ao sol, por exemplo, em piscinas, na praia, e a gente vai reter líquido só por conta disso. Então, o primeiro alimento, né, bebida, na verdade, que ajuda muito é a água. Então, a gente manter a água sempre, água com gás, água normal, não tem problema. Então, se hidratar bastante.
Água de coco é muito importante e agora tá muito na moda o suchá, não sei se você já ouviu falar. Mas é a gente bater chá com fruta, por exemplo, um chazinho de hortelã com abacaxi. Abacaxi é uma fruta muito diurética que ajuda bastante. Melancia é uma fruta muito diurética também. Então a gente tá conseguindo incluir essas frutas, vai ajudar bastante. A garrafinha de água, Tati, é a nossa melhor companhia agora nas férias, né? Então ter ela sempre por perto. E uma dica para não beber tanto, por exemplo, tá na beira da praia, né? Tem até aquela música caipirinha, água de coco, né? E intermediando, assim, toma uma cervejinha, toma um outro líquido que ajude na hidratação. Esse intercalar também ajuda? Sim, eu falo que a gente tem que ter 2 cuidados principais com a bebida alcoólica nesse período, né? Primeiro, porque ela vai desidratar a gente. Então, daqui a pouco vai dar aquele desconforto da cabeça pesada, né? A gente não vai gostar de sentir isso. E segundo, porque é uma forma rápida e fácil da gente ingerir calorias e carboidrato. Então, a gente tem que ficar muito atento aí com as bebidinhas. Mais uma dica boa, Tati, exatamente essa, é intercalar com água. Então, tomei uma cervejinha, tomei uma caipirinha, vou lá e tomo uma garrafinha de água. E muitas vezes eu falo que a gente sofre da síndrome do copo cheio. Né? A gente precisa estar ali com as pessoas, está todo mundo bebendo e a gente precisa estar com o copo na mão. Não importa muito o que vai ter dentro, mas parece que a gente tem que confraternizar. Então, pensar em intercalar e fazer boas escolhas. Se eu bebi agora de tarde, de noite eu vou ficar mais na água, vou fazer um suquinho, um chazinho, né? Então, fazer essas escolhas eficientes aí também para não pesar. Os sucos detox que nós tínhamos comentado no início, quais são os melhores horários para eles serem consumidos? É de manhã mesmo, para dar um up, assim, antes de repente de fazer uma caminhada na praia ou alguma atividade com as crianças, porque agora as crianças também estão de férias, né? Tá todo mundo em casa. Então, e as crianças também podem tomar? Ótimo, ótimo. Toda alimentação saudável para o adulto, ela é recomendada para criança também. Então, a gente tem muito aquele mito, né? Porque a criança não vai comer grão integral. Não, se o adulto pode, a criança pode mais ainda, né? Então, o suquinho, né, detox, o suquinho verde está super liberado. E é legal a gente tomar de manhã sim. Então, assim, levantou em jejum, vou fazer ali um suquinho, vou fazer a minha caminhadinha. É excelente, já é um boom de nutrientes que a gente consegue dar para o corpo, já ativa o nosso metabolismo. Antes de dormir também é bem legal, porque a gente já consegue ingerir bastante fibras nesse suco. E a ideia para o suco ser mais potente é a gente não coar. Então, para um suco verde bom, uma base líquida, uma água, um chá de hortelã. Chá de hortelã é muito bom também para não deixar a gente inchar. Água de coco também é muito bom, porque recupera os sais minerais do corpo, né? E aí depois um verde, pode ser uma couve, pode ser um espinafre e uma fruta. A maçã fica muito boa, a maçã tem função, Tati, é astringente. Então, para quando a gente fez uma refeição um pouquinho mais gorda, assim, com mais gordura, no outro dia, um suquinho verde com maçã vai ajudar super o intestino a fazer essa digestão. Um limãozinho também, um abacaxi. Então, sempre pensar, um líquido, um verde e uma fruta. Aí a gente faz um suco verde, um suco detox excelente aí para estar tomando no verão. Essa época também é de confraternização nas escolas, né? O que os pais poderiam programar para as crianças levarem, assim, é uma época quente, né? Então tem que cuidar com algum tipo de alimento, porque nem todas as escolas têm geladeira, né? Mas o que seria um mix legal, assim, para poder confraternizar com os amiguinhos? A gente sempre tem que pensar nos mix na forma dos alimentos perecíveis e dos alimentos não perecíveis. Os perecíveis são sanduíches, iogurtes, aqueles que vão exigir uma refrigeração maior mesmo. Aí a gente tem bolsinhas térmicas que dá para usar, tem uns gelo falsos que a gente consegue comprar na internet, que vai conservar bastante ali um sanduichinho, mas também tem os não perecíveis. E hoje no mercado a gente tem uma linha de biscoitos integrais muito legal, castanha, amêndoas, nozes, dá pra gente levar, tem barrinha de cereal bem bacana também que as crianças podem. Barrinha de cereal parece comida de coisa de adulto, né? Não, mas super dá pra gente incluir na alimentação da criança também. Então sempre pensar, os secos não tem problema. Então tudo que é seco a gente pode, não precisa armazenar. Agora, tudo aquilo que for mais úmido vai requerer esse armazenamento melhor. Outro cuidado bastante especial, eu acho que merece ser destacado, é a alimentação na beira da praia, né? Tanto aqui no Rio Grande do Sul ou qualquer praia do Brasil, a gente tem os ambulantes que vendem de acordo com a região, né? Milho verde, queijinho, mais para cima a gente vê camarão, churrasquinho, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter com esse tipo de alimento, né? E como saber, de repente, escolher um alimento mais saudável. Tá, tudo bem, um dia tu quer comer, né, uma comida mais calórica, assim, mas tem opções saudáveis que a gente também pode, né, escolher.
Sim, sim, tem os quiosques também, né? Então, além dos ambulantes, tem os quiosques. Eu sempre falo, a gente tem que ficar muito esperto com essa comida de praia. Porque geralmente eles ficam muito tempo naqueles carrinhos, por exemplo, né? As intoxicações alimentares nessa época são bem comuns, Nossa, né? são muito em alta, principalmente nas crianças, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é importante a gente alertar, Tati. Tá. Mas a gente tem que pensar assim, tem os ambulantes e pensa, eles estão vendendo queijo, estão vendendo churrasquinho e tá aberto muitas vezes, então pensa, as pessoas estão falando, o ar tá rodando, eles estão passando em vários lugares, pode ter contaminação, então eu nem recomendo esses alimentos que ficam muito expostos. Então vai comer na praia, dá preferência para aquilo que é feito na hora. Ah, vou comer um pastel, vou comer uma violinha que vai ser frito, que se tiver algum verme, uma bactéria, ele vai matar por causa da temperatura. Então dá preferência para esses alimentos. Um milho que é cozido, agora uma salada de fruta na praia, uma salada, nem sei se tem salada, né? Mas alguns quiosques pode ter. Aí a gente já tem que ficar esperto com os crus, com aquilo que não é elevado a altas temperaturas, que a alta temperatura vai matar. Agora, a baixa temperatura, a gente tem que ficar bem esperto e eu sempre falo, dá uma olhadinha no quiosque, dá uma olhadinha em volta, ver se as pessoas estão usando toquinha, dá uma olhadinha como está sendo a higiene, a gente tem que ser bem exigente com aquilo que a gente vai comer. E o que você recomendaria, e eu gostaria de falar em relação a essa questão da intoxicação alimentar, né? Porque às vezes a gente vai para a praia, um adulto ou uma criança, e começa com os vômitos e diarreia e vai ao médico e tem que esperar os sintomas passar, né? Mas o que seria uma alimentação assim? A gente fica pensando, o que eu vou dar? Uma batatinha? Qual fruta que não seja tão pesada e que piore, né? Então, que diquinhas tu nos daria em relação a isso? Primeiro, é muito importante a gente identificar, Tati, que a intoxicação alimentar ela é diferente da virose, né? A intoxicação ela pode ser causada por vírus, bactérias ou vermes e a virose só por vírus. Mas a intoxicação ela geralmente vem de um alimento contaminado. Então, se eu tô na praia, eu vou comer em buffet, vai ter salada crua ou uma carne mal passada, ali pode estar o problema para a intoxicação. E a intoxicação ela vem logo depois que a gente come. Então, comi ali um alimento, algumas horinhas depois eu já começo a sentir muito mal-estar e provavelmente eu preciso até de acompanhamento médico. Então, ela dura aí por mais ou menos uma semana. A virose não, a virose ela vai vir mais lenta e ela vai te durar aí uns 2, 3 dias e vai passar. Aí algo muito importante, principalmente com as crianças. A criança vai lá, toma banho no mar, volta, pega, sei lá, uma maçã para comer e não lava a mãozinha. Essa água do mar pode estar contaminada. Essa água da piscina pode estar contaminada. Então a virose vem muito pela água e pela areia. Então higienização das mãos antes de comer é muito importante. E a criança muitas vezes está ali, leva a mãozinha na boca, então ela fica muito suscetível a isso, né? Mas higienização das mãos é importantíssimo para balneário, para piscina, contato com areia onde tem mais pessoas. Pegou a intoxicação alimentar, muita água, ou virose, muita água de coco e isotônicos para a gente recuperar os sais minerais. A gente precisa hidratar muito, porque geralmente dá sintomas muito fortes de diarreia, dá vômito, né? Então a gente tem que se hidratar. Provavelmente a pessoa não vai ter apetite. Então, uma batatinha, um arrozinho, aquelas famosas canjinhas de vó, sabe? Aquilo é perfeito. Evitar muita fibra. Então, até mesmo evitar algumas frutas, dá preferência para manga, dá preferência para banana, que são frutas com um pouquinho mais de carboidrato. E sempre respeitar a vontade. Às vezes a pessoa vai ter vontade só de comer batata, às vezes não vai ter vontade de comer nada. Então, respeitar realmente a individualidade ali. E não tem problema, bastante água de coco, que daqui a pouco o sistema já volta ao normal. E os derivados de leite costumam prejudicar? Algumas pessoas, Tati. Quem tem um pouquinho de intolerância, sim. Quem não tem, é tranquilo. Mas geralmente nesse período não vai apetecer. Então, repara, vai aparecer uma batatinha ou um tipo de fruta só, né? Ou vai só um líquido mesmo. Sucos de fruta são legais também, então coar bem. Aí, nesse caso, coar bem o suco de fruta, pra gente não ter fibras acumuladas, né? Então, um suquinho de fruta ali só pra realmente repor a energia vai ajudar bastante. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre uma rotina de uma alimentação saudável, assim. Tá, agora desafiadora, né? Nas férias, desafiadora. Mas o que a gente tem que pensar? Tentar, né? Dentro dessa rotina saudável, qual que vai ser a nossa rotina? Então, sempre não deixar a alimentação acontecer por conta, né? A gente ser estratégica com ela também. Se eu vou pra praia, tem gente que vai pra praia de manhã e volta. Tá, as refeições que eu for fazer na praia, dá pra levar uns lanchinhos. Sempre cuidar com o armazenamento, né, Tati? Então, vou levar um sanduíche, vou fazer umas tortinhas salgadas em casa pra levar. Gente, dica, ovo,
aveia ou tapioca, mistura tudo, faz uma massinha, joga o que tem na geladeira e dá uma tortinha. Então já fica um lanchinho aí prático pra gente estar levando também. E aí sempre dentro daquelas caixas térmicas, né? Com bastante gelo para armazenar, então a gente já garante um lanchinho legal. Mas sempre pensar, Tati, assim, ó, dentro da minha alimentação tem que ter fruta, tem que ter salada, tem que ter bastante água, um arrozinho com feijão. Então, quando eu estiver em casa, eu vou optar por fazer essas refeições bacanas. Fazer um bom café da manhã, não precisa excluir o pãozinho, dá pra comer um pãozinho, um vinho, caprichar bem nas refeições quando a gente estiver em casa, né? Fazer um bom almoço. E se for parar pra pensar, vou sair pra comer alguma coisa, vou comer um X à noite, então pensar em fazer escolhas estratégicas. Se de noite eu decidir sair para comer um X, uma pizza, beleza. De meio-dia eu vou fazer um almoço bacana. Assim a gente mais leve. Mais leve. Então a gente vai equilibrando. Não precisa não comer esses alimentos, né? Ficar sem comer. Mas também que a gente, né, entenda que o nosso corpo não sabe que a gente está de férias e ele vai estranhar muito essa alimentação doida aí se a gente mandar tudo de uma hora para outra. Então que a gente possa manter o equilíbrio. Eu ia te falar justamente se os fast foods eram muito prejudiciais, né? A questão é tudo equilíbrio, né? Exato, fazer escolhas, né, Tati, que eu sempre falo. E a gente sabe, né, eu falo assim, usar o nosso senso de responsabilidade. Se eu ficar na praia uma semana e uma semana inteira eu comer hambúrguer, eu comer fast food... O corpo não aguenta, não, né? Não Chega aguenta. uma hora que parece que ele pede, ai, nossa, eu preciso comer uma comidinha Me dá um de arroz com feijão, né? Uma fruta, né? Às vezes fala, nossa, que vontade de comer uma fruta, né? Porque realmente o corpo vai pedir isso, né? Claro que a gente sabe que essa alimentação é mais prática e às vezes nesse período ninguém tá afim de lavar louça, então a gente acaba optando, né? Mas é bem isso, é fazer escolhas, né? Então, se no meu dia inteiro eu tive uma refeição bem tranquila e de noite eu saí pra comer uma pizza, tá tudo certo. E falando um pouquinho mais assim, quem costuma manter uma dieta muito restritiva, né? Quando chega nessa época do ano e daí extrapola, né? Também traz prejuízos ao corpo, né? Tudo que é demais, ou de menos, ou para um lado ou para o outro, né? Acaba outro. prejudicando o corpo. O que você sempre fala, então, é tentar manter o equilíbrio, observar bem os alimentos, a aparência deles, né? Isso aí. E também, Tati, vem chegando agora dezembro, vai ativando na mulherada aí o senso corpo-verão, né? Então parece assim que agora é a hora que meu corpo tem que estar perfeito para entrar no biquíni que eu quero. Só que o nosso corpo de hoje, ela é consequência, né, de todo o resultado de um ano inteiro. Então eu queria mudar esse corpo, eu queria mudar esse peso que eu construí durante 1, 2, 3 anos, né? Fazer dietas malucas. Fazer essas dietas malucas, né? E claro que ela vai dar um resultado rápido na balança, mas não quer dizer que a gente emagreceu, a gente só perdeu água, a gente desidratou. E aí é aquele falso efeito de emagrecimento, né? Depois a gente volta a comer e aí a gente reganha tudo que a gente perdeu, né? Quem nunca passou por isso, né? Então a gente faz, restringe, depois volta a comer e ganha tudo de novo. Então o que a gente tem que pensar? Em manter uma alimentação bacana e fazer boas escolhas, né? Então a fruta não é comida de dieta, arroz e feijão não é comida de dieta, salada não é comida de dieta, é comida que a gente precisa para se nutrir. Eu falo, nosso corpo é a nossa casinha, a gente mora aqui. Então independente da época do ano, a gente tem que cuidar dele. Tu teria alguma dica? Falamos um pouquinho sobre a ceia de Natal, né? E no Ano Novo também, né? Passa ali o Natal, 4, 5 dias, tem a ceia de Ano Novo. Geralmente as pessoas costumam também comer comidas mais pesadas, tem lentilha, tem carne de porco, né? Mas farofinha. Farofa, né? Então, tem algumas coisas saudáveis que a gente pode intercalar para dar uma equilibrada. Nesse período entre férias, assim, né? Lá em casa eu falo que vem chegando o Natal, eu já falo assim, mãe, e o pudim? O pudim já tá pronto, já garantiu o pudim, né? Que parece que tem que ter o tal do pudim, né? Então cada família tem a sua tradição, né? aí, e é um né? momento que também a comida parece que agrega as pessoas em torno dessas tradições alimentares, né? Sim, imagina, tem família, aí cada um leva um prato, ou pensa num cardápio junto, então a comida tá envolvida, né? E Tati, a gente aproveitar essas ceias para colocar bastante fruta, é muito legal também, sabe? Fazer os pratos bem coloridos. Lá em casa sempre rola o pudim, mas também rola uma saladinha de fruta. Eu falo, tem que ter abacaxi, tem que ter mamão, porque são frutas que ajudam na digestão também. Laranja é excelente. Melão também, melão é rico em água, é muito bom, né? E nesse período, passou o Natal e aquela semaninha, muita água. Muita água naquela semana pra gente não inchar. Suquinho verde de manhã, chazinho legal, chá de hibisco, chá de cavalinha, chá de dente-leão, são muito bons. Cidreira, camomila, a gente é muito conhecido para dormir, né? Mas eles também têm uma função gastroprotetora. Então é super legal a gente estar incluindo. Chazinho de hortelã, bater no liquidificador com abacaxi ou morango, fica muito gostoso. Então vai ficar um chazinho com
pouquíssima caloria, né? Um suquinho com baixa caloria, gostoso, refrescante. Uma boa dica, Tati, também fazer sucos de fruta, bater a fruta, congelar, fazer picolé, fazer sacolé, né, dessa fruta. Fica muito gostoso também agora pro calor, né? Porque às vezes a gente sente vontade de comer gelado agora, né? E o que vem na cabeça? Um sorvetinho, um açaí, um picolézinho, né? Então a gente tem que ser mais esperta. O problema nem é o açaí, eu acho, é todos os complementos que a gente vai colocando. Eu falo, né? Mas o açaí é a fruta, né? Então tá tudo certo. Problemas, complementos que a gente coloca, né? Mas então a gente tem que ser mais esperta, né? Então, assim, tem umas bebidinhas proteicas também no mercado que são bem legais, que a gente pode estar colocando, assim, em saquinhos de picolé mesmo, pra congelar, sabe? Então já dá a sensação de um picolé mais cremoso, que é gostoso também, já vai dar uma saciada. Mas bater uma frutinha, fazer picolé, inclusive para as crianças agora, nossa, é excelente. E se a gente não tomar água, Tati, o corpo ele vai mandar sinal de fome. Não adianta só tomar chimarrão também, Não né? adianta, né? Mas gaúcho, 40 graus, a gente tá lá, né? Tomar um chimarrãozinho para se refrescar, né? Mas a gente precisa se hidratar. Então, se a gente não tem o hábito da água, a gente vai ter aquela vontade imensa de ficar beliscando o tempo inteiro. Ou o tempo inteiro eu preciso de um gelado. Na verdade, não. A gente só quer água. Só que o corpo é esperto. Se tu não dá água, ele vai te mandar sinal de fome. De alguma forma, ele vai pegar alimento, água de algum lugar. Se não vier líquida, vai vir através dos alimentos, né? No verão, a nossa necessidade de hidratação é maior, porque geralmente, assim, 2 litros de água, homem 2,5 litros, 3 litros, né? Mas no verão, essa quantidade deve ser dobrada, por exemplo, assim, tá lá na praia o dia inteiro, né? Eu não diria dobrada, mas tem um cálculozinho de base que a galera pode fazer em casa, que é assim, inverno, temperaturas assim, que estão mais tranquilas, a gente multiplica 30 ml de água por cada quilo de peso. Então a gente vai ter uma ideia do quanto o nosso corpo precisa de água. No verão, a gente multiplica 35 ml por cada quilo de peso. Então a gente vai aumentar um pouquinho esse consumo, né? Isso contando a água mesmo, mas como se a gente tomar o chazinho, tomar suco, não é água pura, mas também hidrata, porque também é líquido que está entrando. Então a gente dá preferência para bastante frutas também, isso ajuda bastante. Cláudia, então estamos chegando ao final do nosso Vitalidade, né? Queria te agradecer pela tua participação e também pedir que deixasse uma mensagem a quem está nos assistindo, arrumando as malas, prontinho, para as férias, né? para o Natal, para o Ano Novo, já pensando no cardápio, né? Que coisa então, boa. Como curtir, então, toda essa época que é tão especial, né? Cheia de expectativa por um ano novo que vem aí, né? Cheia de esperança, mas também se cuidando, cuidando dos pais, dos filhos e de toda a família. Então eu sempre falo assim, vem chegando no final do ano e vai dando essa sensação, né, boa de esperança, de renovação, mas que a gente possa aproveitar e curtir também, né, as pessoas, as companhias, as conversas, o ambiente e também a comida. E lembrar que as escolhas que a gente fizer hoje com a alimentação, elas vão refletir no nosso ano inteiro. Então eu desejo para ti, Tati, para todos que estão nos assistindo, um ótimo Natal e um 2023 repleto de saúde e muita energia para vocês. Muito obrigada pela tua parceria e por mais uma vez estar conosco aqui. Obrigada. Nesse momento tão especial, fechamento de ano. É isso aí, eu que agradeço, Tati. Muito obrigada. E o nosso último Vitalidade de 2022 chegou ao fim. Conversamos com a nutricionista Cláudia Pereira sobre como curtir de forma saudável e equilibrada as festas de final de ano e as férias, seja na praia ou em casa. Em 2022, o Vitalidade completou 10 anos no ar. Quero agradecer a todos que fizeram parte dessa história, nossos entrevistados, nossa equipe técnica, meus colegas jornalistas, todos os estagiários de comunicação que passaram pela Câmara e principalmente você que nos acompanhou nessa década. Ano que vem tem mais. Um abraço fraterno a todos e até 2023.